No ar, o programa Bora Viajar Mais. Um programa que vai facilitar a sua viagem. Vamos falar de destino, cultura e muito mais. Bora Viajar Mais? Apresentação: Bruno Guimarães. Olá pessoal, bora viajar mais, começando mais uma semana abençoada aqui com o programa Bora Viajar Mais, o nosso programa semanal sobre viagens. Não é só um programa semanal sobre viagens, é um momento de meditação. Falei isso já aqui para os meus convidados e falo toda semana que eu venho para cá para meditar e compartilhar com vocês meus conhecimentos sobre viagem, contar histórias novas. Estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas sensacionais, com histórias fantásticas. Então, pessoal, o nosso convidado de hoje já é de casa, né, Davi? Eu posso falar isso, né? Claro. Davi já é de casa, já esteve aqui com a gente, o Davi Carola, que é uma pessoa... adorei, de verdade, Davi, eu te falei isso. Obrigado. Nós tivemos vários ouvintes que entraram em contato comigo por diversas plataformas falando que o programa foi sensacional. E hoje ele trouxe um reforço também, né? Que é o Mário, que está aqui com ele hoje, que vai falar. Eles vão falar, pessoal, o tema de hoje eu achei muito legal, que é turismo e passeios cênicos por São Paulo. Então nós vamos misturar, né, o lado que eu adoro de turismo com a arte, com esse conhecimento que vocês têm, e vai ser um papo muito gostoso. Então eu sempre gosto de começar o programa dando boas-vindas, né? Vocês possam contar um pouquinho da história de vocês, porque tem ouvintes que não escutaram o seu outro programa, né, Davi? E o Mário também, que eu estou conhecendo agora pela primeira vez. Seja bem-vindo, Mário. É um prazer te receber aqui. E eu sempre falo, as pessoas se apaixonam por histórias. Então contem a história de vocês e nós começamos esse bate-papo para falar de turismo e passeios cênicos em São Paulo, é isso? Pois é, obrigado mais uma vez pela recepção, foi muito gostoso aquele primeiro programa, deu uma repercussão muito boa. E aí trazer esse tema que para mim também é muito caro, né, muito importante, vai ser legal também para as pessoas conhecerem outras formas de se fazer turismo, né, que são os passeios cênicos que a gente criou. Então eu sou guia de turismo, né, então além da minha formação em turismo, eu também tenho uma formação em artes cênicas. E eu consegui encontrar uma maneira de unir essas duas coisas na minha vida profissional, né? Como que eu uno o meu trabalho com turismo e o meu trabalho como ator. E que, no final, eu olho para isso e as coisas são muito comuns, né? Porque no turismo a gente tem um roteiro turístico, mas no teatro a gente tem um roteiro dramatúrgico. Né? O guia de turismo é aquele que conta histórias para o seu público e o ator também conta histórias para uma plateia. Né? A gente cria experiências nos dois ambientes, a gente mexe com a imaginação, com a criatividade, com o entretenimento. Então, na verdade, tem tudo a ver. A gente só criou uma maneira de juntar. E o que eu acho muito importante também da gente falar é que turismo não se faz sozinho, né? A gente tem sempre muita gente viajando com a gente, né? Gente trabalhando com a gente, e nas artes também não. Né? Então a gente sempre faz tudo em grupo, né? No teatro a gente tem uma máxima que diz que o teatro é aquilo que eu não posso fazer sozinho. Então o Mário e todo o elenco da Companhia Zenha de Teatro, eles criam, né? A gente cria junto os passeios cênicos que a gente vai contar para vocês essas histórias. Que legal. E aí, Mário, seja bem-vindo de novo. Obrigado. Se apresente para os nossos ouvintes, para o pessoal te conhecer. Prazer. Eu sou Mário Deganelli. E participo da Companhia Zenha de Teatro há alguns anos já, né? A gente já tem uma história aí de alguns anos. Dentro da companhia, eu sou multiartista, então dentro da companhia eu desempenho algumas funções, né? Além de ator também. Uhum. E é sempre muito... divertido, acho que mais do que tudo, é sempre muito divertido esses passeios cênicos, né? O retorno que a gente tem do público também diz isso, né? Eles sempre dizem de quanto foi divertido, de quanto eles passaram um dia gostoso, né? E além disso a gente acaba informando as pessoas, acaba, né, mostrando um outro jeito de olhar os pontos turísticos que a gente faz os passeios, né? Então... Que legal. E vamos falar um pouquinho já, entrar nesse tema do passeio. Como que funciona um passeio cênico? Onde ele acontece? Eu sei que em julho agora tem vários, são 3 datas, né? São 3 datas, isso.
Mas explica assim, pro ouvinte que tá ali curioso, mas como que funciona, como que é isso, como que vai acontecer esse show, espetáculo, né? Como dizer esse espetáculo? É como um espetáculo itinerante, né? Porque a gente tem várias configurações de passeios cênicos, né? A gente sempre pensa em que tema que a gente quer trabalhar no passeio e como que a gente consegue trazer a experiência cênica para isso, né? Na verdade, isso começou quando uma vez me foi solicitado para criar um roteiro sobre a história do teatro na cidade de São Paulo. E na época eu era um guia de turismo, né? E fiz a pesquisa, levei as pessoas, fiz o roteiro, foi muito legal. Mas depois eu olhei e falei assim, mas está faltando uma experiência aqui. Porque se você vai fazer um turismo gastronômico, você experimenta comida. Se você vai fazer um turismo rural, você pisa na terra, você entra no ambiente rural, você tem uma experiência. E ali o público só teve uma visão, né, uma apreciação dos teatros, mas os teatros estavam vazios. Eles de fato não é a mesma coisa, né, Dani? Não é a mesma coisa. E aí, conversando com a Adriana, que é a diretora da Companhia Zenha de Teatro, eu falei, por que a gente não tenta trazer algumas experiências cênicas para o roteiro? Em cada lugar de parada, a gente coloca encenações, coloca intervenções cênicas, e aí assim surgiu o primeiro passeio cênico que a gente fez, que é o Cidade dos Palcos, que é um passeio cênico que conta a história de São Paulo através da história do teatro. Então, desde quando o teatro chegou na cidade, como ele se desenvolveu, como evoluiu, até os movimentos mais contemporâneos que a gente tem de teatro hoje em dia, né? O teatro de grupo em São Paulo, que é muito forte, o teatro musical, né? A gente vai contando toda essa história. E em cada lugar, as cenas vão acontecendo junto com o público. Então é um espetáculo que acompanha o passeio. Eu costumo dizer que eu não inventei a roda, né? Eu já tinha visto isso acontecer em outros lugares, já fiz outras vezes passeios em que eu vi atores participando. Mas eu sempre achei que aquilo era tudo muito isolado, sabe? Aparecia um ator, fazia uma intervenção, uma firula e ia embora, sumia. E eu falava, mas poxa, por que ele não continua com a gente, né? E aí, percebendo essa necessidade de como isso poderia ser aprimorado, a gente criou os trabalhos em que os atores, músicos, eles ficam o passeio todo, eles não se afastam do grupo. Eles participam tudo. Então o Cidade dos Palcos, ele é um passeio de 8 horas. A gente consegue fazer ele também na metade do tempo, quando o cliente solicita, mas o completo dura 8 horas. Então a gente almoça. Então a gente almoça com o grupo, né? Os atores estão ali, a gente vai trocando experiência, vai conversando com o grupo. E aí, a partir dele, a gente foi desdobrando outros passeios, tanto nas versões infantil quanto para a versão adulta. Então a gente tem também, a gente tem alguns passeios, né? A gente tem uma média de 6 ou 7 passeios cênicos que a gente criou, alguns deles voltados mais para o público adulto, alguns para o público infantil, alguns deles vão discutir mais questões ligadas bem à arte mesmo, né? Como Cidade dos Palcos, que fala de teatro, e outros vão falar de questões mais ligadas à sociedade, né? A gente tem um passeio cênico que chama Descolonização do Olhar, que é para discutir a formação do povo brasileiro, né? Então, como é que o povo brasileiro se formou, quem são os grupos de imigrantes, né? Discutir essas questões sociais, mas por uma perspectiva da arte, né? Então, a gente convida também alguns artistas parceiros nossos que trazem música, né? Que trazem outras intervenções artísticas, e aí a gente vai trazendo essa experiência de conhecer os lugares, os destinos turísticos, mas por um outro viés, que não é só aquele da narrativa do guia de turismo, da apresentação, e sim também com a participação do público, né? As pessoas participam das atividades que a gente propõe. Que legal. Estou encantado com esse projeto. E fala um pouquinho da Cidade dos Palcos, assim, quais são? 8 horas, vai. Vamos pensar que nós temos ouvintes que já vieram a São Paulo, outros que não, e a gente quer divulgar aqui. Quais são os palcos principais aí de São Paulo? Isso, então como a proposta é a gente contar a história da cidade pelo olhar do teatro, então a gente começa o passeio onde o teatro começou em São Paulo, que foi onde São Paulo começou, né? Que é o Pátio do Colégio, onde São Paulo nasceu. Porque pouca gente sabe, mas os jesuítas, quando chegaram no Brasil, né, em São Paulo, os jesuítas são uma companhia religiosa muito ligada às artes, né? Então, quando a gente estuda a vida de alguns jesuítas, né, o padre Manuel da Nóbrega era um exímio cantor, né, o padre Afonso Braz era um padre muito voltado para a arquitetura, e o padre José de Anchieta, ele era um jesuíta muito ligado à escrita, e ele conhecia muito os autos, né? Autos são encenações de passagens bíblicas. Então, ele começou a montar essas passagens bíblicas para apresentar para os indígenas como uma ferramenta de catequização. Então, a gente conta essa história lá no pátio do colégio, trazendo uma cena de um texto do padre José de Anchieta, que a gente reconstrói com os atores.
Aí a gente vai para o Teatro Municipal, contar toda a história da inauguração do Municipal, também trazendo uma cena de uma peça que aconteceu lá, a peça de inauguração, que é o Hamlet. Né? Aí a gente visita vários teatros da cidade. A gente visita o Teatro Oficina, que é um teatro importantíssimo, histórico na cidade. O TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia. A gente visita a Praça Roosevelt para falar desses novos movimentos teatrais que surgem, porque lá tem muitas companhias importantes também. O histórico Teatro de Arena. Então, em 8 horas, a gente vai passando por todos esses lugares, as cenas vão acontecendo, as pessoas vão conhecendo melhor o teatro. A gente fala também dos bastidores. Qual é a função de um cenotécnico? A função, né, do pessoal que trabalha nos bastidores, do iluminador, do diretor, né? E aí a gente chama esse processo também, que a gente gosta muito, pra gente é muito importante, que é um processo de formação de público, né? Porque quando eu conheço melhor alguma coisa, eu entendo como aquilo funciona, eu dou mais valor para isso. Verdade. Então, a gente já ouviu assim, eu já reencontrei pessoas que participaram do Cidade dos Palcos e disseram para mim, eu não tinha o costume de ir ao teatro, mas depois do passeio agora eu vou, porque eu entendi o que é teatro, agora faz mais sentido, eu valorizo mais a arte teatral, e isso pra gente é muito importante, né? Manter o teatro vivo. Sem dúvida nenhuma. Eu particularmente adoro teatro e sempre que posso vou. Inclusive eu participo aqui de um hotel que eu faço a gestão aqui no Paraíso. Vamos divulgar o trabalho de vocês lá. Vamos sim. Nós estamos apoiando. Ontem mesmo eu fechei apoio a 2 peças teatrais. A gente sempre apoia e eu acredito muito que a cultura pode transformar sim as pessoas, sem dúvida nenhuma. Eu sou totalmente adepto a tudo que você falou. E aí a gente tem ele na versão adulta e a gente adapta também para a versão infantil. Então é claro que as crianças não vão acessar algumas peças que os adultos acessam. Então, por exemplo, quando a gente vai no Teatro Oficina, para a versão adulta é o Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Mas as crianças não vão acessar essa informação. Então a gente remonta para eles os Saltimbancos, né, que também foi um espetáculo muito emblemático. Então a gente assim sempre vai pensando quem é o nosso público e como é que a gente pode adaptar. E aí a gente foi percebendo que essa metodologia de trabalho, né, de passeios cênicos, funcionou muito. E aí a gente foi desmembrando e criando outros, até com outras formas, né, de linguagem. Então a gente tem um que a gente vai trabalhar bastante... uma questão bem ligada a artes plásticas, ao artesanato, né, que é o Espaços Brincantes que a gente faz, outros que estão mais ligados com a música, né, porque o Mário é músico, então ele traz também as intervenções artísticas que ele cria, né, tem o Descolonização do Olhar, tem uma música sua, né, Mário? Tem uma música minha. Uma música composta pelo Mário. E aí quando às vezes a gente convida pessoas, por exemplo, a gente convidou a Palomares Matias, que é ela é atriz e música também, né, e ela traz também uma canção dela no final, ela faz uma... E aí, até aproveitando, assim, tem um outro aspecto desses passeios, que é o aspecto educativo, né? Então a gente, porque junto dessa exploração de linguagens, né, tem um espetáculo que é o Espaços Brincantes, que a gente explora teatro de bonecos. Então a gente constrói bonecos a partir de reinserção de materiais, né, com eles, e aí a gente ensina eles a manipularem os bonecos e eles vão contando a história, né, ao longo do passeio. Então a gente tem um lugar educacional aí também bem importante, né, nesses passeios. E as parcerias que a gente constrói para os passeios acontecerem. Então o Espaços Brincantes, que é voltado para teatro de bonecos, a gente tem um convidado especial, que ele é bonequeiro, né? Muita gente nem sabe que é uma profissão que existe. Eu não sabia que existia essa ele profissão. constrói e manipula bonecos, que é o Eduardo Alves, da companhia Bonecos Urbanos. Ele construiu e manipulou muitos bonecos daquele programa de televisão infantil Cocoricó. Cocoricó, nossa, fez parte da minha infância, isso, com certeza. Muita gente não sabe o que é um bonequeiro, mas quando ele conta a história dele, todo mundo lembra, né? Olha aí. Então as crianças ficam malucas, né? Quando ele faz a voz da galinha que ele fazia, e ele mostra os bonecos que ele constrói, ensina a manipular bonecos. Então tudo isso faz com que as pessoas participem do roteiro, elas não só assistem, né? Elas de fato põem a mão na massa, constroem, saem de lá com memórias muito mais... Tangibiliza, né? Tangibiliza, eu acho exatamente. Que isso é legal. E vocês estão fazendo, para mim, fantástico. Eu tive, inclusive, um passeio com o Rafa Gucci. Sim, que legal. Eu fui com o Rafa e agora eu vou com vocês. E vou levar, eu tenho uma filha que faz 15 anos essa semana e eu tenho um enteado de 10 anos. Então imagina meu desafio. Eles foram comigo, né? E no início, para essa geração nova, tudo é entediante, né? Uhum. Porque não tá com o bendito do celular na mão. Então, se a gente consegue, né, substituir essa tecnologia por bonecos, por exemplo, para que eles possam interagir, e isso eu já aprendi, porque eu vivo na pele com os dois. O início eles não querem, mas depois eles entram no clima.
entendeu? Entra Então, na fantasia, né? é A gente uma tem que fantasia. saber acessar o lúdico da criança, conquistá-la, e aí ela embarca com a gente super. E né? abrir esse leque de possibilidades, né? Porque é isso, o celular ele é fantástico, né? Sem dúvida. Tanto que as crianças ficam, né, Presas ali. presas ali. Agora, quando você pega, transforma, sei lá, um pote de sorvete num boneco e aí ele tem a possibilidade de brincar com aquilo e se entreter com aquilo durante metade de um dia, né, junto com outras crianças, isso é muito, né, para o repertório pessoal, né, você saber que tem essa possibilidade, né, Sim. porque muitas vezes a criança não sabe que existe essa possibilidade. Eu digo que são duas infelizmente. brincadeiras, né? O momento do passeio em que eles constroem o boneco é uma brincadeira, Sim. né? Porque o fazer passa a ser uma brincadeira e depois brincar com o que foi construído. Então tem muitos conceitos também envolvidos aí, bem interessante, né? E os pais participam junto, é muito legal. Que legal, quero fazer isso com eles, depois já vamos falar aí as datas que eu vou me programar, eu quero Vamos. ir, com certeza. E ele chama espaços brincantes porque a ideia é a gente explorar na cidade quais espaços são possíveis de brincar. Então também para sair um pouco dessa ideia de que a brincadeira, né, nos eletrônicos só está em frente da TV, né, só está em lugares fechados. Então a gente vai para bibliotecas, né, que espaços que a gente pode ir numa biblioteca descobrir uma brincadeira. A gente vai para praças, que espaço que eu tenho numa praça, né, para poder brincar. Então quais são os espaços brincantes que a gente tem na cidade? Resgatar um pouquinho essa... E eu me interessei, eu sou assim, tá, Mário? Você já vai me conhecer. Me interessei, aonde eu vou, como que eu faço para reservar, quando acontece, por exemplo, o Espaços Brincantes. A gente tem uma data do Espaços Brincantes agora no dia 29 de julho, Opa, que está sendo promovido pelo SESC da unidade Vila Mariana. tá. Então, o SESC é um grande parceiro nosso, a gente faz muitos passeios cênicos com o SESC, e aí a gente vai ter isso no dia 29. Mas a gente também faz os passeios cênicos por outras vias, né? Então tem muita escola que chama a gente para fazer os passeios cênicos, os passeios cênicos adultos, por exemplo, empresa, quando quer promover uma atividade de integração com funcionários, ou uma atividade lúdica, um passeio de confraternização, né? Então a gente consegue organizar também para outras entidades, né? Igrejas, escolas, empresas, né, associações, qualquer grupo de pessoas pode entrar em contato com a gente pelo site da Zenha de Teatro e solicitar um passeio cênico exclusivo para o seu grupo. Tá bom, eu já tenho outra ideia aqui que eu estava pensando. Eu faço um treinamento de experiência do cliente bem legal. E assim, é um desafio, né? Toda vez que a gente vai pensar, fazer os treinamentos, os lugares conectam com experiências, né? Sim. E essa é uma ideia fantástica. Interessante. Eu vou procurar vocês, tá Uau. vendo? Legal. E o que mais que tem? Falamos aqui do Cidade dos Palcos, os espaços brincantes. Quais são os outros espetáculos? Em São Paulo, a gente tem um passeio cênico que a gente criou em especial para o Shopping Light, né? No Centro de São Paulo Shopping Light, em parceria com o pessoal do SP da Garoa, do Rafa Gucci. Eles chamaram a gente para criar e a gente criou uma série de passeios, né? Que é conduzido por alguns personagens históricos nossos aqui em São Paulo, que são os modernistas, né? Os artistas lá do começo do século passado, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, Tarsila do Amaral. E a gente criou um roteiro que chama São Paulo pelos Modernistas. Se esses modernistas voltassem hoje e fossem apresentar a cidade para as pessoas, como é que eles apresentariam? Né? Então é um passeio, e esse é inteiramente a pé, que a gente faz pelo centro com os modernistas, e aí eles vão mostrando a cidade pelos olhos deles, né, desses modernistas. E aí cada vez a gente tem feito com um olhar um pouco diferente. Então o primeiro foi no dia do aniversário de São Paulo, inclusive, em 25 de janeiro, essa comemoração, né, do aniversário pelos modernistas. Em abril a gente fez um especial sobre o dia da literatura, então muitos deles são escritores, né? Então também esse olhar. E agora, no dia 9, que é o dia da Revolução Constitucionalista aqui no estado de São Paulo, a gente vai trazer os modernistas falando da Revolução Constitucionalista. Então os personagens estão sempre ali, mas as histórias que eles vão contar são sempre em comemoração a alguma data. E aí esse a gente faz na rua, e entre o deslocamento de um ponto para o outro, enquanto o público está andando na cidade, a gente tem alguns áudios que são enviados para eles, né, por grupo de mensagem, e eles vão ouvindo algumas poesias que a gente grava. Então, ao mesmo tempo que eles andam pela cidade, eles vão ouvindo a gente falar no ouvido deles, até chegar no outro ponto e eles poderem conhecer o restante da história. Então, a gente mistura encenação com essa experiência dos áudios, da tecnologia, né? A gente tenta cercar por todos os lados sensoriais para trazer uma experiência diferente sobre a cidade, né? Que legal, que legal. Fiquei super
Impressionado, quero ir conhecer também. Eu fiz esse com o Rafa saindo lá do Shopping Light. Não sei se vocês vão nos mesmos locais ou depende do Depende contexto. do roteiro, né? Então, do por roteiro. exemplo, esse que a gente vai fazer da Revolução Constitucionalista, a gente passa... As encenações acontecem no Teatro Municipal, no Viaduto do Chá, no Largo São Bento e no Edifício Ouro Pro Bem de São Paulo. Então, nesses 4 lugares tem as encenações e enquanto o público anda de um lugar para o outro, eles vão ouvindo também a gente nos fones de ouvido, né? Cada um recebe um fone de ouvido e eles vão ouvindo a gente conversar com eles enquanto eles estão se deslocando. Que legal, que legal. Então, ó, pessoal, fica aí a dica. Sensacional. E eu vi também que tem um do Don Quixote, da fantasia, Don Quixote. a realidade, certo? Isso. Eu sou apaixonado com o Don Quixote. Esse mim... do Don Quixote, quer falar, Mari? Esse é bem legal. Esse é bem legal, porque seguindo essa linha que o Davi estava falando, de coisas que a gente provoca nessa formação de público, né? Esse a gente... E é um passeio para crianças, então esse a gente faz esse questionamento de até onde é teatro, até onde é fantasia, até onde essa fantasia vira uma coisa, vira loucura, né? E isso pode ser prejudicial ou não, esses limites, né? Que a gente brinca com discute com as crianças essa questão dos limites. Porque acho que todo mundo já falou para uma criança, né? Essa brincadeira vai acabar mal, né? Essa brincadeira, não é? Brincadeira de mão, né? Essa brincadeira de mão, né? E é justamente isso que acontece com o Don Quixote, né? Ele começa a fantasiar que ele é um grande cavaleiro, né? Na verdade, o nome dele é Dom Alonso e ele se intitula Don Quixote. E essa loucura dele vai indo num ponto que ele se machuca. É verdade. Então a gente traz essa discussão para as crianças. A gente não vai deixar de fantasiar, a gente não vai deixar de brincar. Mas a que ponto essa nossa brincadeira passa a ser perigosa? Sim. E aí eles acompanham essa jornada do Don Quixote. Então também é um espetáculo itinerante. A gente começa num teatro convencional, né, com um palco. As crianças assistem a primeira cena acontecendo, onde o Don Quixote vai adquirindo, né, essa fantasia ou essa loucura. E aí a gente para a intervenção para perguntar para as crianças, mas assim, o que está acontecendo aqui? Né? Vocês conseguem entender o que aconteceu com ele? Ele está louco? Ele está fazendo teatro? Ele está fantasiando? E a gente convida as crianças para cima do palco para elas virem reconstruir essa história. Aí a gente sai e visita um outro teatro aqui em São Paulo, que é um teatro importantíssimo, que é o Teatro Oficina. Porque ele tem uma arquitetura muito diferente, né? Ele não tem um palco tradicional, ele é um corredor, ele tem arquibancadas, então ele é um outro jeito de se entrar na fantasia, né? Quando a gente vai para um teatro tradicional, a gente assiste assim de frente, é uma experiência de fantasia. Quando a gente vai para um teatro igual ao Teatro Oficina, é outra fantasia, né? E ali a gente também conversa com as crianças, isso parece um teatro? Como é que é um teatro? Onde que acontecem as cenas? E ali a história continua. Então o Don Quixote continua na loucura dele, ele vê os moinhos de vento, que a gente distribui cataventos para as crianças, então elas passam a ser os moinhos, elas entram nessa batalha com ele e aí a gente percebe, bom, essa história está ficando perigosa para ele, e aí elas ajudam a gente a criar um novo final. Como é que a gente pode trazer o Dom Alonso de volta à realidade? E é o momento que a gente faz um espetáculo interativo. Como aquele programa antigo da TV, né? Você Decide? As crianças que criam pra gente o final. O final é dela, elas que escolhem. E aí a gente tem que se virar nos 30 e construir esse final com elas. Aí já teve de tudo, né, Mário? Já teve hipnose, transplante de cérebro, sessão de terapia com o Don Quixote. Porque o que elas propõem, a gente vai fazer. Né? Então a gente também tem um elenco muito afinado no improviso, né? O elenco tem que ser muito bom de improviso. O último que a gente fez, a Dulcineia, eles se casaram. Eles casaram. Ele falou que se ele casasse com a Dulcineia, ele voltava para a realidade. Ele voltava para a realidade. Né? O casamento faz isso com a gente. Eu quero até aproveitar, Bruno, claro, né? Porque a gente falou do Oficina e fazer uma homenagem aqui ao Zé Celso Martinez, né? Que foi o criador do Teatro Oficina, né? Um grande revolucionário do teatro, uma figura importantíssima, um dos maiores artistas, né, da história do teatro. Né? E ele faleceu anteontem, né? Então, faleceu anteontem. Inclusive, a gente tinha esse roteiro marcado agora para o dia 8, que visita a oficina, mas em respeito ao espaço, né? E a toda a memória que eles vão agora construir em cima desse falecimento, né? Dessa perda para a história do teatro brasileiro, a gente vai remarcar essa data com eles, né? Vamos remarcar, inclusive também como maneira de manter o espaço agora, depois da passagem dele, ainda ativo, né? Funcionando, preservar a memória de tudo que ele construiu. Então o Don Quixote vai ser reagendado. É só as pessoas ficarem atentas às nossas redes sociais, né? Isso, já fala aí, eu deixo para o final
legal, mas o assunto é tão relevante, tão importante, já vamos então, colocar no aí. Instagram, as pessoas podem procurar a Azenha de Teatro, Azenha com Z, A-Z-E-N-H-A. Azenha de Teatro, no Facebook também, tem a nossa página no YouTube com os vídeos dos trabalhos e nosso site, azenhadeteatro.com.br. É legal o pessoal saber, né, que a Azenha, no português de Portugal, é uma roda d'água. Sabe aquelas rodas d'água? Português de Portugal, a Azenha é uma roda d'água. Então a gente imagina que o nosso teatro ele é isso, né? Ele é essa roda d'água que vai funcionando enquanto a água passa, né? Um teatro fluido, um teatro sempre em movimento, que é o logo também da companhia. Porque depois que a gente criou uma série de passeios cênicos em São Paulo, a gente foi solicitado para explorar os arredores. E aí a gente criou 2 passeios cênicos num lugar muito charmoso que muita gente procura aqui em São Paulo, que é Paranapiacaba. Olha, eu não conheço. Não conhece? Não. Vale muito a pena. E vem conhecer então com um passeio cênico nosso. Aí a gente criou 2. Um voltado bem para o público infantil e outro para o mais adulto, né? O infantil chama Histórias e Brincadeiras em Paranapiacaba. E aí ele é um passeio cênico para as crianças conhecerem a vila de Paranapiacaba através de brincadeiras. Então tem uma personagem principal que acompanha o grupo durante o passeio todo, que é uma menina, filha de um dos engenheiros da vila, né? Porque é uma vila inglesa, né? De colonização inglesa, dos engenheiros que construíram a estrada de ferro. Então é como se ela tivesse perdido do pai, o engenheiro-chefe da vila, e ela encontra lá o nosso grupo de turistas e pede ajuda para eles para encontrar o pai dela. E aí a aventura do dia é a gente passar por todos os pontos turísticos para ver onde que está o pai dela, e a cada lugar que a gente para, a gente encontra um outro personagem que para ele passar a informação para o grupo, ele vai propor um desafio. Então, por isso, histórias e brincadeiras. A brincadeira é o desafio e a história é o que ele conta. Então, a gente encontra com o maquinista na estação ferroviária, a gente encontra com o português que cuida do relógio da cidade, a gente encontra com o curupira no meio do mato, né? Porque lá tem uma trilha, então a gente encontra o curupira. Quem mais que a gente encontra lá? Curupira, a gente encontra a bailarina do clube, né? Porque ela tinha um clube antigo que tinha os bailes da cidade. A bailarina que ensina passos de dança. Então, cada lugar tem um desafio e uma história que vai ser contada pra gente localizar o pai. E aí... Não, termina esse, porque você falou que são 2. São 2, isso. E aí o pessoal gostou tanto que fala assim, mas os adultos também querem se divertir. E aí a gente criou um que chama-se Lendas e Contos de Paranapiacaba. Porque Paranapiacaba também tem essa aura mais misteriosa, né? Inclusive existem alguns livros publicados que falam das lendas, né? Dos mistérios de Paranapiacaba. É lá que acontece a convenção de bruxas, né? Então, isso. Paranapiacaba é bem conhecido por essa aura mais mística, né? Mitológica. E aí a gente criou para os adultos o Lendas e Contos, onde, em vez da menina ser a personagem principal, teve uma história em Paranapiacaba, isso está num dos livros que conta das lendas, que um casal foi visitar a cidade e um sujeito ali falou assim, eu posso mostrar a cidade para vocês, disse que era morador de lá, começou a fazer os passeios com eles, e aí no final do dia ele se despediu, o casal foi procurá-lo de novo para agradecer ou falar mais uma coisa com ele. E aí as pessoas falaram, não, essa pessoa não existe. O nome dele era João Ferreira. Não, mas João Ferreira, o único João Ferreira que a gente conhece está morto no cemitério. E eles entraram no cemitério, viram a lápide dele, a foto, e a pessoa que eles tiveram ali durante o dia guiando eles, na verdade estava morto. É uma lenda, né? Mas a gente traz essa lenda de volta. Então o João Ferreira aparece, tem o túmulo dele lá no cemitério, e ele que conduz o grupo para conhecer essas lendas e histórias. Então tem algumas, né? O menino da boina preta, a menina do vestido preto, né? Que acontece lá no Museu Castelinho. É um pouco mais de suspense, né? Fantasmagórico, mas nada com susto. A nossa ideia nunca é assustar, né? E sim trazer esse conhecimento... Suspense legal, né? Esse suspense, assim, do o que é realidade, o que é mito, o que é verdade, o que é lenda, né? E o pessoal se diverte muito, assim, é tudo muito bacana. Claro, esse um pouco mais voltado para o público adulto, mas o quanto vários lugares são possíveis da gente explorar essa experiência cênica, né? Que bacana. Essa aí, ó, fica a dica para pessoas que estão ligadas. Essa semana mesmo eu estava fazendo um estudo para a cidade de Itu. Vai construir um complexo hoteleiro lá grande, né? Fica a dica para todas as cidades usar o que vocês estão fazendo aqui como um exemplo, que eu tenho certeza. Eu sou apaixonado por histórias. Eu falo que eu particularmente cresci, graças a Deus, meus pais incentivando muito a leitura, e eu lia muito gibi, sempre fui apaixonado com história. E eu acho que através da história a gente acaba tangibilizando e guardando mais, né? O que a gente aprende ali. Legal. E qual que é o outro destino que você falou, Davi? Também você falou que são 2.
Não, são 2 roteiros em Paranapiacaba. Tá. Então, por enquanto, a gente tem esses passeios que a gente faz por São Paulo, né? O Cidade dos Palcos, Espaços Brincantes, o Descolonização do Olhar, Dom Quixote e os outros 2 de Paranapiacaba, que é o Lendas e Contos e o Histórias e Brincadeiras. Que legal, que legal. Fica aí a dica para quem quiser conhecer também. E esse, como que a pessoa fica sabendo da programação? Também de olho Todos no nosso site, né? No nosso site a gente tem a nossa agenda ali com atividades. No nosso site dá para encontrar fotos, o projeto de cada passeio, vídeo, para quem quiser às vezes apresentar na sua escola como proposta, ou quem quiser, né, levar para a empresa como uma ideia, né, de RH. Ou... Isso, então lá tem tudo explicadinho, como funciona, né, para as pessoas já terem as informações na mão, vídeos, fotos, o projeto de cada passeio, a nossa programação e na nossa página do Instagram também, que a gente publica a agenda, com quem que a gente vai fazer os passeios, às vezes o grupo é aberto, né, como no Sesc, as pessoas podem se inscrever, né? E participam dos passeios também. Que legal. Olha, pessoal, muita dica boa. Você que está pensando em São Paulo, você ouvinte que mora em São Paulo, vamos prestigiar essa iniciativa muito, muito bacana, que com certeza faz toda a diferença. Vamos envolver nossos filhos, amigos, conhecidos, enfim. O teatro e a música, sem dúvida nenhuma, são transformadores. Pelo menos para mim, é assim que eu vejo, né? Transformar pessoas. Pessoal, falei aqui, passa rápido, e hoje eu separei um tempinho a mais pra gente reforçar, né, quais são os locais que as pessoas podem entrar e procurar e saber mais sobre esse trabalho sensacional que vocês estão fazendo. Então vamos recapitular? Vamos lá. Vamos fazer um resumão aí de tudo que nós falamos? Um resumão. Com vocês. Então, quem quiser conhecer os passeios cênicos da Zenha de Teatro, além, claro, do nosso trabalho artístico em espetáculos, né? Nós somos uma companhia de teatro, a gente também tem espetáculos, né? Que a gente produz, apresenta em escolas, em empresas. Então, tem os nossos espetáculos, mas tem os passeios cênicos. Tá. E a gente tá na internet com o site, então é www.azenhadeteatro, azenha com Z, A-Z-E-N-H, azenhadeteatro.com.br. O Instagram, Azenha de Teatro, é só jogar ali o Instagram, localiza. Mesma coisa no Facebook. E o nosso YouTube, onde tem os vídeos da companhia, os vídeos dos passeios cênicos, os teasers dos espetáculos que a gente faz, às vezes até videoaula mesmo de jogos teatrais, a gente coloca, porque muita gente fala assim, quero aprender teatro. A gente dá dicas ali também, porque muitos dos integrantes da companhia são professores, né? O Mário, professor, eu também dou aula de teatro, Adriano, enfim, artistas educadores, né? Então no Instagram, no Facebook, YouTube e no site Azenha de Teatro. Azenha de Teatro. Quais são os roteiros? A gente tem, dos nossos passeios cênicos, o Cidade dos Palcos, que tem versão adulta e infantil. A gente tem o Dom Quixote, para brincar com essa fantasia e realidade. Esse eu vou, já falei. Vamos lá. O Espaços Brincantes, para explorar espaços de brincar na cidade, com teatro de bonecos. A gente tem o Descolonização do Olhar, que é para discutir a formação do povo brasileiro também sobre essa perspectiva das intervenções literárias e musicais. A gente tem o Histórias e Brincadeiras em Paranapiacaba, o Lendas e Contos em Paranapiacaba e no centro de São Paulo que a gente faz o São Paulo pelos Modernistas. Legal. Que é um passeio cênico que os modernistas conduzem o público. Sensacional. Muito bom, Davi. Olha, muito obrigado. Prazer receber você aqui novamente. Obrigado, Volte prazer sempre, é nosso. A casa é sua, Mário. Prazer também te conhecer. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. E, de novo, os canais aqui tá sempre de braços abertos, na rádio, no Bora Viajar Mais. E encontramos, vou prestigiar vocês. Venham fazer os passeios cênicos, vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia. Pessoal, terminando aqui mais um Bora Viajar Mais, que foi simplesmente único. Foi único. Esse nunca, de todos os programas que eu fiz, sem dúvida nenhuma, esse é um dos melhores, que eu consegui aliar aí uma paixão que eu tenho, que é o turismo, e com outra que eu não atuo profissionalmente, mas, né, sou um consumidor e sempre que posso vou aos teatros, curto muito música também, enfim. Muito obrigado de novo, foi um prazer. Muito obrigado aqui à produção, a todo mundo. Boa semana, bora! Bora, obrigado. Valeu!